O mundo mudou, mas não foi por causa de movimentos da crosta terrestre ou vulcões ou algo assim. Foi por causa de monstros. Eles apareceram de repente um dia e quase destruíram o mundo. O que fez todos esses monstros aparecerem foi a torre que concede poder e autoridade aos monstros, sendo chamada por alguns de a Torre dos Demônios e por outros de a Torre dos Deuses. Era chamada assim porque deuses e demônios disseram que se você escalar a torre, tudo o que você busca e deseja será encontrado em seus andares. Força, riqueza e honra. Escale a torre, nos impressione e você será recompensado de acordo. A torre tem um número enorme de andares, chegando a 999, e é governada por seres superiores, deuses e demônios. Governos ao redor do mundo tentaram impedir as pessoas de chegarem à torre, enviando tanques e assim por diante. Mas ninguém conseguia parar aqueles que desejavam conquistar a torre, como afirmado pelos próprios deuses e demônios. Qualquer um que tentasse bloquear o acesso à torre seria severamente punido. Por 5 anos, a atenção de bilhões de pessoas ao redor do mundo esteve fixa na torre. Um homem com um olhar feroz diz que chegou a hora de conquistar, pela primeira vez na história da humanidade, seu 600º andar. Ele grita para as pessoas à sua frente, perguntando se pretendem detê-lo e o chama de Ninstar. Os Ninstar são os únicos 9 jogadores que conseguiram chegar ao pináculo da torre usando a força e o poder que ganharam ao escalar seus andares. Um homem diz que o outro perdeu a cabeça e avisa aos outros para terem cuidado. O outro homem era conhecido como a Estrela da Morte ou Estrela Negra e disse aos outros que a morte seria pouco para eles se tentassem parar sua incrível jornada. Ele não era sobre-humano ou especialista em armas, mas era conhecido como o mais forte dos Nangstars. Shinnok Ch era aquele que controlava os mortos-vivos, o auge da mortalidade. Ele era o necromante mais forte vivo e disse que estava cansado de toda aquela conversa sobre paz para a humanidade. Olhando para seus oponentes, ele diz que só quer poder e que os transformará em monstros de sua coleção e se tornará o mais forte que existe. O líder do outro grupo diz que, como esperado, ele traiu a humanidade, enquanto Xiel pergunta se ele era realmente o traidor e diz ao outro para parar com as bobagens. O outro homem então diz que não tem escolha a não ser punir o necromante Shigeyuki, o traidor. Movido pela loucura, a Estrela Negra traiu e atacou os Ninsters com sua horda de mortos-vivos. O grupo lutou bravamente contra os monstros convocados pela Estrela Negra, destruindo suas hordas. Ao ver seus monstros sendo derrotados, ele pensou que não conseguiria lidar com todos eles de uma vez. Então, depois de dizimar a horda de mortos-vivos, eles avançaram contra Shah, dizendo que ele não escaparia da punição por trair a humanidade. O necromante, antes parte da humanidade, foi consumido por uma sede de poder e foi perfurado pelas lanças e flechas dos outros. Mas, na verdade, esta era apenas a história contada ao público em geral. Na realidade, Shu Jinguk nunca traiu a humanidade. Ele foi traído pelos outros 8 membros do Minstar e a verdade foi enterrada nas profundezas da torre. E assim, 10 anos se passaram rapidamente. Em seguida, vemos um apartamento cheio de pratos sujos com moscas zumbindo ao redor. Uma pessoa debaixo das cobertas começa a acordar. Ele diz aos Ninstars que retornará. Ele então acorda com um sobressalto, amaldiçoando-os como desgraçados. Ele então se pergunta onde está, e logo percebe algo em sua mente, dizendo que funcionou. Feliz, o garoto comemora que sua habilidade oculta funcionou. Transmissão de alma era o nome da habilidade. Ele só poderia usá-la uma vez, à beira da morte. Uma magia que move a alma para outro corpo compatível. Analisando seu novo corpo, ele pensa que a magia de fato encontrou um corpo com um físico semelhante ao seu e que ainda parece estar na Coreia. Com ódio, ele cerra os punhos, amaldiçoando mentalmente os Ninsters novamente. O homem então pensou que era mais do que forte o suficiente para conquistar o 600º andar sozinho, e eles ainda o traíram quando ele se ofereceu para colaborar com eles. Então ele se lembra de seus últimos momentos, quando perguntou o que havia feito para merecer aquilo e alguém lhe perguntou se ele queria saber por que o traíram. O paladino Caim Felon e a Santa Carmen Felon dizem que ele não conseguirá invocar seus monstrinhos naquela zona sagrada.
Carmen então diz que ele era conhecido como o exército de um homem só e que sem seu pequeno exército, ele não era páreo para eles. Ofegando pesadamente, o necromante diz que só queria ajudar os outros. O paladino então diz para não levar para o lado pessoal, porque eles não têm nada contra ele. Com um sorriso maligno no rosto, ele diz que eles só querem um novo começo. O necromante então pergunta se eles enganaram Shui Han também. Troy era seu amigo mais próximo e um guerreiro Nistar que nem sequer havia participado da conquista do 600º andar. Shui então entende que eles nem avisaram Shui, caso ele tentasse ajudar o necromante, já que eram amigos. Então sua visão começa a ficar turva, e ele pensa que é porque já perdeu muito sangue. Ele então diz que vai perder para eles desta vez, mas sua mão começa a brilhar com energia. Trazendo a mão brilhante ao peito, ele pensa que não será a última vez que ouvirão falar dele. Ele voltará mais forte do que antes e então garantirá que eles paguem o preço por traí-lo. Então, já em seu novo corpo, ele diz que esmagará suas almas com tanta força que eles nunca reencarnarão e os transformará em marionetes mortas-vivas. De repente, seu celular começa a tocar debaixo das cobertas. Ele então começa a procurar o telefone, o pega. Finalmente, ele percebe que é um smartphone. O garoto acha legal ter um de novo, depois de não poder usar um dentro da torre. Algo no telefone o surpreende. Então ele vê que o ano é 2023 e percebe que 10 anos se passaram. Para ele, parece que foi ontem que ele foi traído pelas outras 9 estrelas, e ele se pergunta o que diabos há de errado com essa maldita habilidade. Uma pergunta então surge em sua mente. Ele pode usar magia com aquele corpo. Enquanto está lá, se perguntando mentalmente, as moscas no apartamento voam ao seu redor. Uma passa perto dele e é completamente esmagada pelas mãos do garoto. Com a mosca morta nas mãos, ele diz a ela para se levantar. Nada acontece enquanto ele tenta se lembrar da palavra certa. Então, concentrando-se na palavra mágica, ele diz levante-se. No entanto, nada acontece e o telefone diz que tem resultado de pesquisa para a frase levante-se. O garoto começa a gritar com a mosca, pedindo que ela se levante, acorde, se erga e assim por diante, mas nada acontece. Ele fica chocado ao descobrir que não tem absolutamente nenhuma mana em seu corpo. Abrindo a janela, ele pensa que isso só pode significar uma coisa. A torre ainda está lá e ele pensa que terá que escalar aquela maldita coisa toda de novo, sem absolutamente nada. Então, pegando seu celular, ele se pergunta, já que 10 anos se passaram, aqueles desgraçados que o traíram devem ter se tornado governantes completos da torre. Verificando as notícias, ele para em uma que diz que Shui Kyo-han dominou o 80º andar da torre. Ele fica sério ao pensar que aqueles malditos Nisters só conseguiram avançar 200 andares em 10 anos. O necromante então pensa que isso é bom para ele, porque enquanto eles estão indo devagar, ele pode escalar a torre e esmagá-los em pedaços. Então ele pensa que fazer qualquer treinamento fora da torre é inútil de qualquer maneira. Ele vai para a torre agora mesmo. Seu corpo ainda pode ser o de um novato, mas ele tem a mente da Estrela da Morte, Shinjuku, e usará toda a sua experiência para ficar forte o mais rápido possível. Ele terá sua vingança contra os Misters em breve. Ele pensa. Então vemos a entrada da Torre de Sul. Várias pessoas estão se dirigindo para a torre com promessas de riqueza e fama. A torre é vista como uma coleção de sonhos e desejos de várias vidas. A escadaria que leva para dentro da torre se aproxima. Em uma das salas, há um caixão no meio, semi-aberto. Dentro daquele caixão, uma caveira com olhos brilhantes e pequenos óculos parece estar acordando com fumaça saindo de sua boca. Em outro lugar, uma floresta está queimando. Vemos alguém correndo claramente, fugindo, mas um dos pequenos chifres chora enquanto ela corre para fora da floresta. Alguém joga uma moeda de ouro para o ar. Vemos pilhas e pilhas de moedas de ouro enquanto um homem joga moedas para o ar. Em uma cidade, um gato de 2 caudas passeia calmamente pela rua vazia. Em outra rua daquela cidade, vemos um homem de vestes pretas e um chifre preto andando pela rua. Ele parece preocupado, pensando em algo. A entrada da torre abre precisamente às 13 horas. Alguém então anuncia que o portão está aberto e diz a todos para se prepararem.
O necromante e as outras pessoas ao seu redor começam a correr para entrar no portal. Então ele finalmente pensa que é o começo de sua vingança. Assim que todos os participantes entram, a porta se fecha atrás deles. Uma voz o cumprimenta enquanto ele pensa que se passaram 15 anos desde a primeira vez que pisou ali. A voz do sistema avisa que ele está em uma área de tutorial. Ele pensa que é uma grande farsa, porque não há nada de tutorial naquele lugar e que é, de longe, a parte mais difícil de todas. O garoto se lembra que é um labirinto cheio de armadilhas e que todos concordam que é o lugar mais irritante de se passar, pelo menos antes do 10º andar. O sistema mostra sua tela, dizendo que sua vida será restaurada no início e no fim, que o objetivo é chegar à linha de chegada evitando armadilhas. Então ele pensa que primeiro precisa conhecer o corpo que sua alma acabou habitando, e dizendo isso, abre sua janela de status. Vendo suas estatísticas, conclui que o corpo é horrível. Ele percebe duas coisas que chamam sua atenção. Uma habilidade chamada predação e o corpo estar infundido com mana. Reconhecendo-os, ele pensa que são coisas que ele tinha antes e que podem estar ligadas à sua alma. Então ele começa a se alongar em preparação para atravessar o labirinto. Ele então pensa que tentará ganhar o máximo de experiência possível durante o tutorial. Nosso herói então pula e começa a correr pelo labirinto. Logo após dar os primeiros passos, o sistema diz que ele deixou a área de partida e que a armadilha de flechas mágicas foi ativada. O necromante desvia habilmente da flecha, enquanto continua a correr. Sorrindo, ele pensa que ainda consegue ver as flechas no momento em que são disparadas e que é o mesmo truque de antes. De repente, 5 flechas brilham atrás dele. Rindo, o garoto diz que essa recepção é um pouco excessiva. Correndo, ele consegue superar a velocidade das flechas. Então, incapaz de ver as outras flechas à sua frente, 2 o atingem e uma o corta. Sangrando, ele diz, ainda não. Só um pouco mais para chegar à linha de chegada. O céu preto começa a brilhar em vermelho com uma série de flechas mágicas prestes a serem lançadas contra ele. Ele é atingido por uma barragem de flechas por todo o corpo. Apesar de parecer um porco-espinho com tantas flechas cravadas nele, ele ainda está de pé. O necromante continua correndo, pensando que dói, mas que deve continuar. Dando 2 passos à frente, o mundo começa a escurecer rapidamente. Quase inconsciente, ele continua andando, deixando poças de sangue pelo caminho. Ela então cai depois de cruzar a linha de chegada. Como prometido ao cruzar a linha de chegada, sua vida é restaurada e ele começa a acordar. Levantando-se, ele se pergunta se isso é tudo o que ele pode suportar por enquanto e pensa em como doeu. Claro, ele não correu apenas imprudentemente, sem um plano. Existem 2 habilidades que lhe permitiram ser o melhor jogador do mundo. Uma delas é a predação. E dizendo isso, ele toca o chão com seu próprio sangue e o lambe. Ele diz que a predação lhe permite consumir qualquer objeto ou ser que tenha morrido e absorver seus atributos. O sangue que foi derramado no chão começa a fluir de volta para ele. Então, absorvendo seu próprio sangue, ele pensa que tudo isso deve retornar a ele como experiência. O sistema mostra que ele ganhou um ponto em todas as estatísticas e algumas tolerâncias a sangramento, penetração, dor e desmaio. Vendo que ele ganha algumas resistências, ele pensa que pode ser capaz de suportar todos os ataques básicos sem qualquer equipamento. Ele então pensa que geralmente leva cerca de 1 semana para um bom jogador terminar o tutorial. Ele continua, dizendo que terminará o tutorial recebendo absolutamente todas as flechas e que, dessa forma, seus status aumentarão insanamente. Ele continuará assim até maximizar seus níveis de tolerância. Vemos então sua janela de status com suas tolerâncias ganhando pontos e a barra enchendo cada vez mais. Um mês se passa e vemos nosso necromante com sangue saindo da boca e um olhar cansado, mas determinado, cheio de flechas cravadas nas costas e sangue espalhado por toda parte. Ele finalmente chega em frente ao portal final. O sistema então diz que ele completou o tutorial, enquanto ele diz que demorou muito mais do que pensava, indo e voltando daquela maneira, e se pergunta se o mês inteiro realmente se passou. Uma nova janela do sistema aparece diante dele.
A janela diz que muitos dos deuses e demônios estão interessados em seus métodos. Suspirando, ele diz: lá estão eles de novo. Ele então grita, chamando-os de esquisitos e perguntando se estavam espionando novamente. O peso dos olhares de muitos deuses e demônios recai sobre ele. Cham pensa que eles estão sempre de olho em prodígios em potencial, enquanto mensagens do sistema mostram que alguns deuses não gostaram de suas palavras, enquanto outros gostaram. Então ele diz que nenhum deles está oferecendo sabedoria divina e que provavelmente estão apenas procurando por um novo apóstolo, e que não há razão para recrutá-lo apenas pelo tutorial. O sistema então, em uma janela, diz que um diabo está sorrindo enquanto a tela lentamente fica vermelha. O ápice da malevolência o cumprimentou com um casual "como vai você?". O necromante o reconhece rapidamente e chama por Baal, amaldiçoando-o como um maldito perseguidor. Bali, também conhecido como o ápice da malevolência, é o demônio que continuou tentando transformá-lo em um apóstolo em sua vida passada, e ele se pergunta se foi reconhecido. Ele se lembra que foi Bali quem o ajudou a obter a habilidade de transfusão de alma, e diz que a habilidade foi muito bem utilizada. Algumas mensagens de deuses e demônios interessados nele começam a aparecer. Então ele culpa Bali por atrair tanta atenção para ele. A janela vermelha de Bali então diz que pede desculpas pela comoção. Várias janelas aparecem, uma delas do Deus do Trovão, que quer falar com ele em particular, e outra do Rei Macaco, que gostou dele e pede a todos que o deixem em paz. Ele pergunta se parece alguém que trabalha para os outros e diz que, se vão persegui-lo, que o façam em silêncio e calem a boca. Bali diz que está triste, enquanto sua janela se curva ligeiramente para baixo. Shen diz diretamente a Bali que, mesmo que um dia se torne apóstolo de alguém, nunca seria o dele, e diz para ele parar de sonhar porque isso nunca acontecerá. Então, com as mãos cheias de sangue, ele diz que agora é hora de suas recompensas. Ele então suga todo o sangue que derramou na última sala de volta para si. Vemos em sua janela de status que todas as suas tolerâncias foram maximizadas. Seus status são então todos atualizados com pontos de atributo e suas novas tolerâncias. Ele pensa que é difícil conseguir mana nessa fase, mas graças ao seu corpo, infundido com mana, seus status aumentaram muito. O sistema então mostra que ele tem uma nova habilidade para desbloquear. Ele então reflete sobre que habilidade poderia ser, já que já possui a predação. Em sua janela de habilidades, ele vê uma segunda com vários pontos de interrogação e se pergunta se é essa sobre a qual o sistema o está informando. Então ele pensa que essa habilidade deve ser nova, vinda do corpo em que reencarnou. O nome da nova habilidade é Pau para toda a obra, Jack of all trades. Ele se pergunta que diabos de habilidade é essa e clica no sistema para ver mais informações. A descrição diz que a habilidade o torna bom em tudo, recebendo bônus de proficiência durante o treinamento e fornecendo modificadores adicionais baseados na proficiência durante as batalhas. Sorrindo, ele pensa que é maravilhoso, que ele realmente pode conseguir algo com isso. O título que ele preparou por muito tempo, mas não conseguiu adquirir, chamado Mestre de Todas as Coisas ou Todo-Poderoso. Bali envia outra mensagem dizendo que quer ver sua janela de status. Ele então grita com Bali, perguntando que diabos é isso. O necromante vira as costas para a janela de Bali, dizendo-lhe para parar de incomodá-lo. Ele então diz que vai para o próximo andar e que, se Bali quiser, pode segui-lo. Bali diz que está fingindo persegui-lo. Passando pelo portal, ele entra na sala de seleção e treinamento. O sistema o recebe na sala de seleção e treinamento e diz que aqui ele terá a chance de escolher sua arma e ocupação. O sistema termina informando que, uma vez que ele faça sua escolha, deve quebrar a sala para acessar o primeiro andar. Ele então pensa que em sua vida passada, nem considerou qualquer outra ocupação além de magia, por causa de seu corpo, infundido com mana. Ele pega um arco e pensa que quer ver o quão boa a habilidade Pau para toda a obra realmente é. O sistema então, a pedido de Chá, cria alvos de prática enquanto ele pega o arco e uma flecha. Ele então mira em um dos alvos e puxa uma flecha na corda do arco. Disparando 3 flechas seguidas, ele atinge o centro do alvo, nas 3 vezes. Ele pede ao sistema para criar mais alvos, se possível,
fazer os alvos o atacarem. O sistema então diz que alvos agressivos podem ser perigosos e ele ainda não tem uma ocupação. Sorrindo maliciosamente, Chase diz que não há problema. Então, 5 alvos humanoides são criados pelo sistema. Uma janela mostra que os alvos de prática agora verão o jogador como algo hostil, e eles começam a correr em sua direção novamente. Disparando 3 flechas de uma vez, ele atinge o centro das cabeças dos alvos. Os outros 2 passam correndo e se aproximam de nosso herói. Então, eles são cortados ao meio. Vemos então uma espada emitindo fumaça por ter sido brandida tão rapidamente. Nosso garoto, cravando a espada em um dos manequins, diz ao sistema para tornar os alvos mais fortes. O sistema diz que o nível dos alvos aumentou e que também criará alvos gigantes. De repente, o alvo gigante olha para cima e vê a sombra de um necromante caindo em sua direção. Então, o garoto com a lança gigante perfura diretamente a cabeça dos alvos de prática gigantes. Em seguida, ele saca 2 punhais. Ele os joga para trás, às cegas, e acerta em cheio as cabeças dos outros 2 alvos convocados. Alvos voadores aparecem atrás dele, mas nosso herói os percebe. Olhando para trás, ele vê que os alvos são manequins de prática de longo alcance. Eles atiram em Chá, que usa o corpo dos alvos gigantes para se proteger das explosões de energia. O sistema avisa que esses são os alvos mais perigosos que podem ser criados naquele andar. Enquanto nosso garoto corre em direção às armas, rindo, nosso herói pergunta se esses são realmente os mais fortes que eles têm. Olhando para um cajado, ele diz que vai enfrentá-los usando sua especialidade. Ele pega o cajado e olha para os alvos voadores de longo alcance. Eles atacam impiedosamente, lançando explosões de energia em Chá. Sorrindo novamente, nosso necromante diz que é mais rápido do que eles. Apontando seu cajado para frente, ele conjura flechas mágicas. As flechas atingem os alvos, causando 3 pequenas explosões no impacto. Ele então pensa que este é o poder do pau para toda a obra, que toda a arma que ele pegou parecia que ele a usava há anos. Então, outra janela aparece, mostrando que ele adquiriu uma nova conquista. A conquista é chamada de Todo-Poderoso. Consiste em usar pelo menos uma arma de cada categoria disponível no tutorial e desbloquear a ocupação Todo-Poderoso. Ele então se pergunta se Todo-Poderoso não era apenas um título, mas sim uma ocupação. O sistema então pergunta se ele quer escolher a ocupação Todo-Poderoso e avisa que não poderá mudar a seleção depois de sair da sala. Ele pensa que Todo-Poderoso é legal e tudo, mas não pode abandonar sua ocupação principal. Então, ele diz ao sistema que usará Todo-Poderoso como sua subocupação. O sistema então lança uma mensagem para ele dizendo impossível. Chocado, Chá pergunta por que não pode fazer isso. Então o sistema diz que subocupações só são possíveis após atingir o 100º andar, e ele se lembra da regra. Ele não pode sair daquela sala sem escolher uma ocupação e se pergunta se deve usar os 5.000 pontos de mérito que acabou de ganhar. Então ele se pergunta se é impossível desbloquear subocupações usando pontos de mérito. O sistema mostra um grande ponto de interrogação e depois pergunta como o iniciante poderia saber de tudo isso. Pontos de mérito são um tipo de moeda que o jogo recompensa por completar várias atividades e podem ser usados para fazer alterações no jogo. Chá diz ao sistema que não importa como ele sabe e pergunta se é possível usar seus 5.000 pontos de mérito para desbloquear uma subocupação antecipadamente. O sistema então diz que é possível, mas ele não pode. Em seguida, mostra a janela do sistema com os pontos de mérito que ele tem e quantos ele precisa para desbloquear a subocupação, e faltam-lhe literalmente 50 pontos. Logo depois, ele diz que não há outro jeito e diz a Bali que vai lhe vender um peixe. Então ele diz que Bali se aproximou e revelou sua identidade a ele, o que deveria ter uma conquista relacionada a falar com um Deus pela primeira vez. De repente, uma nova janela do sistema aparece dizendo que a comunicação com Bali, o ápice da malevolência, vale 200 pontos de mérito pela conquista. Então a janela de Bali aparece com corações e ele pergunta se saiu bem e finge ser fofo, enquanto Chá pede para ele nunca mais fazer isso. O sistema então pergunta se ele quer gastar os pontos de mérito para habilitar Todo-Poderoso como subocupação,
E ele diz que sim. O sistema então o parabeniza por escolher Todo-Poderoso como sua subocupação. Mas sua ocupação principal ainda está vazia. Então o sistema diz que ele deve quebrar a sala, se quiser prosseguir para o primeiro andar. E nosso garoto diz tudo bem, e começa a carregar seu cajado. Sorrindo, ele diz que é hora de ele oficialmente começar sua vingança. Ele bateu o cajado carregado no chão, com energia voando do cajado em todas as direções. Primeiro andar da torre. Floresta de coral. Goblins se preparam para atacar um grupo à sua frente. Um dos homens reclama de como eles devem escalar a torre se o primeiro andar já é tão difícil, enquanto outro homem carrega uma mulher nas costas. Um cobal então salta para a frente para atacar o grupo. O guerreiro que carregava a mulher se assusta. O céu começa a rachar acima deles. Então nosso herói cai em direção ao chão com um sorriso no rosto, voando em direção ao cobal. Ele diz que ali está a sua primeira presa. Ele esmaga a cabeça do cobal, afundando-a no chão. Então ele fica surpreso e diz que cobaltes são uma boa maneira de lhe dar as boas-vindas. Os outros dois ficam com raiva e começam a rosnar. Com seu cajado nos ombros, nosso herói sorri maliciosamente e olha para os inimigos. Então ele pergunta o que poderia ganhar e devorasse todos eles. O guerreiro pensa que o que o outro fez foi incrível, derrotando o cobal com um único ataque. Ele continua analisando e pensa que o garoto parece um mago, mas derrotou o monstro com um chute. O membro do grupo com 2 punhais diz que não sabe quem ele é, mas que deveriam lutar juntos e que, se combinarem forças, podem derrotá-los facilmente. Nosso garoto, no entanto, diz a eles para ficarem longe. O grupo fica perplexo, perguntando o que ele disse. Nosso herói também diz que, se tocarem algum deles, os matará também, e pergunta se eles entenderam. O grupo começa a tremer de medo e fica parado, congelado, sem entender o que estava acontecendo. Após alguns segundos de silêncio, eles dizem que sim, que vão embora, e começam a andar na outra direção. Os 2 cobaltes à sua frente começam a gritar e rosnar ao ver os outros partirem. Com um olhar diabólico, ele pergunta aos cobaltes se eles querem se vingar de seu companheiro. Os 2 cobaltes então avançam contra o necromante. O primeiro tem seu crânio esmagado pelo cajado de nosso herói assim que se aproxima. O segundo fica parado e nosso garoto pergunta o que ele está fazendo e se não vai atacá-lo. De repente, o cobal se vira e começa a correr em direção à floresta. Então, apontando e carregando um feitiço em seu cajado, ele pergunta ao cobal se ele acha que vai escapar. Uma flecha mágica perfura o peito do cobal, fazendo-o cair no chão instantaneamente. Uma janela do sistema aparece, dando-lhe as boas-vindas ao primeiro andar, enquanto ele diz que o sistema está atrasado, pois ele já está coletando os despojos da batalha. Outra janela diz que ele deve completar uma missão para avançar para o próximo andar, que é caçar 10 cobaltes. E nosso herói acha fácil, e diz que pode caçar facilmente 100. Então ele pensa que, já que está aqui, pode muito bem tentar o título de assassino. Voltando às suas memórias, ele quase conseguiu o título de assassino para quase todos os monstros, e você obtém o título matando 1000 de cada monstro. Prioridades são prioridades, e nosso herói precisa encher o estômago primeiro. Então ele usa sua habilidade de predação. Um dos cobaltes se levanta e sua energia começa a ser transferida para nosso herói. Quando ele termina de absorver um dos cobaltes, ele pensa que pode ver suas memórias e seu poder agora se tornou do nosso herói, junto com o aprendizado da língua cobal como bônus. Abrindo sua janela de status, ele percebe que seus atributos aumentaram muito e que ele está no nível de alguém que já subiu 10 andares. Então ele se pergunta se recebeu um bônus de ocupação e se, por ser todo-poderoso, pode ganhar mais experiência de classe. E então ele vê uma memória do cobal que acabou de absorver. Ele começa a correr em direção a uma caverna. Um humano está protegendo uma criança, enquanto o cobal pensa que deve prepará-lo rapidamente, porque dói quando é repreendido. Um xamã ou mago cobal está à frente enquanto diz que os preparativos estão completos. Olhando mais de perto, ele percebe que é o Lorde Cobal. Sorrindo de forma ligeiramente maníaca, nosso herói celebra o momento perfeito de sua chegada. Um monstro com status de Lorde significa que uma onda de monstros está chegando,
o que significa que ele pode obter o título de assassino e farmar um pouco também. SH então diz que, se está prestes a enfrentar uma onda de monstros, precisará de um exército. Então ele começa a levantar os cobaltes que derrotou para lutar ao seu lado como mortos-vivos. Ele lhes ordena que se levantem, e ondas mágicas levantam os corpos dos cobaltes derrotados. Em seguida, ambos perdem a carne de seus corpos, restando apenas ossos. Uma janela do sistema aparece, parabenizando Shai e dizendo que ele mudou sua ocupação para necromante por conta própria. Chaz diz que mudar sua ocupação não é nada, já que ele tem as memórias de sua vida passada e a subocupação de Todo-Poderoso. Ele pensa que ainda não está satisfeito e que há uma ocupação oculta que ele precisa desbloquear ali mesmo, no primeiro andar. Um de seus esqueletos de repente olha para o lado e ele percebe, perguntando o que aconteceu. Outro cobal está no chão, tremendo. Atrás dele, há mais 3 cobaltes rosnando e mostrando os dentes para Shah. Ele então ordena que seu exército de esqueletos casse e mate todos os cobaltes que virem. Os 2 esqueletos de cobal, então, começam a andar em direção aos 4 cobaltes vivos e atacam. Ele joga uma pedra de cobal para o ar com seu pequeno exército de esqueletos e seu progresso na missão diz que ele matou 10 de 35. Ele diz que algo deveria estar por ali. Finalmente, ele encontra a casa, no meio da floresta. Ele então abre lentamente a porta velha e pensa que tem sorte de ninguém ter estado lá ainda. Entrando na casa, ele diz a seus esqueletos para esperá-lo ali. Pesando forte no chão, o chão se abre, revelando um buraco enorme com uma escada que leva ao subsolo. Enquanto desce, ele diz que há uma ocupação secreta, no primeiro andar. Ele continua descendo as escadas enquanto tochas se acendem em pilares para iluminar seu caminho. E ele continua jogando pedras de cobal pelos degraus. Ele continua dizendo que é uma ocupação superior à de necromante, capaz de lidar com almas, chamada mestre espiritual. Então ele chega a uma sala com um grande caixão no centro. Deixando o saco de pedras de cobal no chão, ele diz que o primeiro mestre espiritual e o instrutor para mudança de classe estão escondidos bem ali. Chegando ao lado do caixão, ele empurra a tampa, abrindo-a. Assim que ele a abre, um esqueleto flutua acima do caixão. Nosso herói o chama de Balkan, enquanto espera sua aparição terminar. O esqueleto então pergunta se ele é seu sucessor. Shah pensa que faz muito tempo que não via Balkan, e mostra um sorriso malicioso. O esqueleto permanece à sua frente, esperando uma resposta. Após alguns segundos, Balkan pergunta se ele não está surpreso em vê-lo, e nosso garoto pergunta se um necromante deveria se surpreender ao ver um esqueleto. Além disso, ele foi parar ali depois de ler seu diário e que parou de se surpreender com coisas assim há muito tempo. O item escondido no diário do mestre espiritual Balkan. É óbvio que ele ainda não o leu nesta vida. Em sua vida passada, ele o encontrou enquanto adquiria conhecimento e magia. E depois de lê-lo, ele retornou ao primeiro andar. Ele tentou se tornar um mestre espiritual, mas não conseguiu se transformar. Balkan em uma de suas invocações. O esqueleto então diz que ele tem razão e que gosta dele. Rindo, ele diz que ele é definitivamente melhor do que aquele idiota de 10 anos atrás. Enquanto nosso herói treme, sem sequer piscar. Ofendido, nosso garoto se pergunta se deveria chutá-lo. Então ele pensa que é melhor mudar a ocupação primeiro e diz ao esqueleto que quer mudar. Mas Balkan diz que ele precisa ter subido até o 10º andar primeiro. Balkan começa a explicar que mestre espiritual é uma classe acima de necromante e que ele poderia mudá-la no 10º andar. Mas nosso herói o interrompe, dizendo que já é um necromante. Ele então mostra sua janela de status, provando que já é um necromante. O esqueleto grita com ele, dizendo que ele tem um grande potencial e está surpreso que ele mudou sua ocupação antes do 10º andar. Balkan comenta novamente que ele é absurdamente melhor do que aquele idiota de 10 anos atrás, deixando nosso herói claramente ofendido. Acalmando-se, nosso garoto pergunta se ele vai mudar sua ocupação ou não. E o esqueleto se desculpa, dizendo que se empolgou demais. Shah então se senta na frente dele e o esqueleto começa a lançar um círculo mágico ao seu redor. Uma bola de energia aparece na frente de nosso garoto, enquanto ele se concentra. Há muito tempo,
Mesmo antes da torre aparecer na Terra, ele era um escalador de torres. Obviamente, ele era o necromante mais forte de todos e ainda buscava mais poder. Ele pensava que invocar criaturas de carne e osso era insuficiente e se perguntava se poderia invocar algo mais forte. Ele queria desenvolver invocações inteiramente novas, diferentes de vampiros e cavaleiros da morte. Então ele chegou à conclusão óbvia: almas. A ideia era manipular diretamente as almas dos seres recém-mortos. Novas invocações que seriam maiores e melhores que as atuais poderiam surgir. Ele então conseguiu criar uma nova ocupação, chamada Mestre Espiritual. No entanto, seu corpo senil atingiu seu limite e a existência de mestres espirituais estava à beira da extinção. Então ele optou por algo inesperado. Ele usou um de seus feitiços em si mesmo e esperou que seu sucessor um dia retornasse e restaurasse sua honra. Por causa disso, Balkan se tornou uma espécie de ser semelhante a um NPC, procurando por jogadores que queiram seguir seus passos. A bola de energia brilhando na frente de nosso herói se funde com ele, enquanto Balkan fica surpreso. O esqueleto diz que o garoto rude de 10 anos atrás foi o segundo e que ele seria o terceiro mestre espiritual da história. Ele então diz que nosso garoto pode usar o crisol de almas para absorver almas, bem como para invocá-las. Com um sorriso maníaco, nosso herói pensa que usará o crisol que Balkan lhe deu e que o absorverá primeiro. Desta vez, Chá está preparado e não falhará novamente, enquanto o esqueleto parabeniza o garoto e lhe diz para espalhar seu nome por toda parte. Chá, sorrindo, diz que, quanto a isso, ele tem outros planos. Então ele aponta para Balkan e diz para ele fazer isso sozinho. O esqueleto fica confuso sobre o que ele quis dizer com isso. Ele então grita com o garoto e pergunta se ele se esqueceu da promessa escrita no diário. Nosso garoto diz que delegar sua tarefa para os outros não é saudável, enquanto se aproxima de Balkan, que pergunta por que ele está se aproximando dele. Conforme ele se aproxima, nosso garoto usa a habilidade Colheita de Almas. Balkan é atingido em cheio enquanto sua alma começa a deixar seu corpo esquelético. Então ele começa a perguntar se o garoto pensa que será pego por um novato. Ainda sorrindo, nosso garoto pensa que o pegou. Um esqueleto mostra o dedo do meio para nosso herói e diz que é assim que eles amaldiçoam na Terra, que seu aluno anterior lhe ensinou isso. Enquanto corre para escapar, o esqueleto colide com uma barreira invisível. Após sofrer o impacto, ele desliza lentamente para o chão. Então ele se encontra sentado no meio de um círculo mágico e pergunta se aquilo é magia. Nosso herói pergunta se ele está confortável ali. Ele diz que está em sua pequena prisão particular, feita com uma magia de baixo nível chamada Muralha Mágica. Balkan começa a bater na parede, perguntando se nosso herói pensa que vai se safar com essa magia de baixo nível. Ainda sorrindo, ele diz que não é apenas uma. No entanto, ele diz que espalhou várias pedras mágicas de Cobal ao longo do caminho e usou magia em cada uma delas. Então ele diz que a parede é de fato facilmente quebrada, mas duvida que Balkan será capaz de quebrar todas elas antes que ele possa absorvê-lo com a colheita de almas. O esqueleto então se pergunta quem diabos ele é, sendo apenas um jogador do primeiro andar. Como ele poderia ter aprendido tudo aquilo? Ele então diz que falhou em sua vida anterior, mas agora finalmente terá sucesso. Então Balkan entendeu. Usando a frase vida anterior, ele finalmente entendeu. Nosso herói diz que ele ainda é o segundo mestre espiritual e pergunta se deve se chamar de segundo ou terceiro. O esqueleto então grita o nome do nosso garoto, Shajinuk. Mais uma vez, ele usa a habilidade Colheita de Almas. Finalmente, ele consegue absorver a alma de Balkan. O esqueleto, uma vez habitado pelo espírito de Balkan, fica congelado. Nosso herói bate em seu peito 2 vezes e diz a Balkan para não se preocupar, que ele será capaz de alcançar e fazer tudo o que quiser, desde que esteja ao seu lado. Chá caminha em direção ao seu exército de esqueletos de Cobal. Janelas do sistema aparecem dizendo que Bali está observando e o Guardião da Morte está curioso sobre sua ocupação, enquanto nosso herói sorri, deixando-os curiosos. Ainda sorrindo, ele diz em voz alta que não há razão para eles chorarem. Ele mostrará sua ocupação em breve, de qualquer maneira. Eles só precisam esperar.
Ele então se aproxima muito de seu exército de esqueletos e os observa. Olhando para eles, Shá se pergunta se ainda precisa de um exército de esqueletos agora que é um mestre espiritual. Ele então ergueu a mão e destruiu seu pequeno exército de esqueletos. Então, focando em seus poderes de mestre espiritual, ele lhes ordena que se levantem. As almas dos cobaltes emergem de seus peitos enquanto ele mostra um enorme sorriso no rosto. Os cobaltes fantasmagóricos dançam ao seu redor enquanto suas almas se reformam, retornando à sua forma original. Shá diz que, como esperado, eles ainda não conseguem falar. De repente, alguém atrás dele chama seu nome. Um homem então se agacha e pergunta como. Olhando nos olhos, o homem pergunta como ele ousa transformá-lo, Balkan, em um cavaleiro da alma. Sorrindo maldosamente, nosso herói diz que nunca o viu daquela forma e que ele devia ser bem bonito quando era jovem. Então, extremamente irritado, Balkan grita dizendo que ele não se safará por fazer isso com ele e pergunta como ele ousa agir como superior ao primeiro mestre das almas. De repente, o espírito sente algo em sua garganta. Enquanto ele cai, sufocando, Shá explica que ele só está respirando graças à sua mana e que, se ele cortar a mana, ele desaparece imediatamente. Ajoelhado, Balkan pergunta ao nosso herói se ele pensa que simplesmente aceitará e obedecerá às suas ordens. Nosso herói se aproxima muito de seu rosto e pergunta o que ele vai fazer a respeito. Então ele diz a Balkan para se lembrar do que ele costumava fazer com invocações desobedientes e diz que as transformava em cavaleiros da alma. Shá pergunta, enquanto lambe os lábios, se o espírito havia se esquecido de sua habilidade principal. O espírito então pensa que ele ainda tem aquela habilidade poderosa e que isso significa que ele seria devorado. Ele então desiste e diz, tudo bem, perguntando o que o garoto quer, enquanto Shá pergunta se ele não consegue sentir nada. Apontando para um castelo em uma colina próxima, ele diz que estão prestes a iniciar uma supressão. Então ele acrescenta que eles farão isso contra um Lorde Cobal. No portão do castelo, 2 cobaltes montam guarda com suas lanças. De repente, eles avistam um herói caminhando calmamente em sua direção. Ambos os guardas param e erguem suas lanças para o combate, enquanto dizem algo a ele na língua cobal. Exibindo seu sorriso maníaco, mais uma vez, Shá começa a ser envolvido por energia. Então ele libera os espíritos dos cobaltes presos em seu corpo. Os espíritos atacam imediatamente os 2 cobaltes à sua frente. Enquanto isso, nosso garoto entra no castelo Cobal com seu exército de almas de Cobal atrás dele. Olhando para cima, ele vê a muralha de proteção da cidade cheia de cobaltes esperando por ele. Enquanto os cobaltes começam a pular para atacá-lo, ele pensa que tem 30 cavaleiros da alma de Cobal e que os monstros não têm chance contra ele, abaixando-se para pegar sua lança. Ele pensa que desta vez não ficará apenas parado assistindo. Ele então diz aos cobaltes para o levarem ao seu lorde e o chama de fracotes. Vemos então o teto de uma caverna rachar e poeira cair. O Lorde Cobal está fazendo algo em sua bancada de trabalho. Ele então pergunta se há um intruso. O Lorde começa a andar e lhes diz para prepararem as oferendas, e um dos guardas o saúda em confirmação de sua ordem. Um de seus cavaleiros espirituais ruge de raiva. Em seguida, ele passa através dos corpos de 3 cobaltes e sai pelo outro lado. Os 3 então gritam sem entender o que está acontecendo. Nosso herói agarra um cobal pela cabeça, fazendo um movimento para torcer o pescoço do monstro. No segundo seguinte, ele quebra o pescoço da fera com uma torção. Um buraco quadrado se abre na parede atrás de nosso herói. 3 cobaltes pularam para atacar Shá por trás. No entanto, os cavaleiros espirituais estavam de prontidão e eliminaram o cobal que tentou atacar nosso garoto por trás. Ele então pega a espada do primeiro cobal que o atacou e a usa para eliminar mais 3 cobaltes à sua frente. Vendo os corpos daqueles que derrotou, ele diz que sua ocupação oculta é realmente muito boa, enquanto 2 de seus companheiros de alma o cercam. Então ele sente uma energia diferente em algum lugar atrás dele. Sorrindo, ele pensa que está perto da sala do Lorde Cobal. Bali envia uma mensagem dizendo que está segurando bastões de luz e torcendo por nosso herói. Shen suspira, dizendo que não precisa do apoio de um velho de pernas peludas.
com 2 de seus cavaleiros espirituais andando ao seu lado. Ele diz que não precisará de torcida porque vencerá de qualquer maneira. Então vemos o Lord Cobal esfaqueando algo com uma faca. Enquanto o sangue flui, uma energia vermelha percorre o corpo do Cobal, enquanto ele diz que quer mais. Pouco depois, ele grita dizendo que eles ainda precisam de muito mais para manter seu senhor satisfeito, o Guardião da Morte. Enquanto o Lorde pergunta se os Cobaltes trouxeram a próxima oferenda, um dos Cobaltes arrasta alguém que lhe diz para soltá-la. Em seguida, vemos 2 Cobaltes arrastando uma mulher com pequenos chifres, enquanto se perguntam se é o que estão pensando. A garota então abre um de seus olhos e vê que é um Hobgoblin. O Lorde, então, segurando a mão da garota, mostra um sorriso e diz que encontraram ouro e que ela é uma oferenda muito melhor do que qualquer humano. Algo voa entre a mão da garota e as mãos do Cobal, fazendo-o soltá-la. O Lorde então olha para a varanda e vê nosso herói, enquanto diz que aquele deve ser o intruso, enquanto vemos uma espada cravada no chão entre ele e a mulher. Sorrindo maldosamente, nosso garoto pergunta o que está acontecendo ali. Se é uma oferenda sacrificial ou sacrifícios humanos. Ele então diz a si mesmo que não importa o que seja, vai falhar de qualquer maneira. O Lord Cobal, então, pergunta se ele é um invasor. Ele então o amaldiçoa, chamando-o de intruso, desgraçado. Nosso herói então diz que ele deve ser o Lord Cobal e insulta o monstro, dizendo que ele realmente parece o líder de um bando de fracotes. Ofendido, o Cobal diz que seu nome é Con, rei de todos os Cobaltes, e exige mais respeito. Ainda com um sorriso maldoso, nosso garoto diz que ele é bastante arrogante para um monstro do primeiro andar e lhe diz para merecer o respeito que pede. A garota pensa que ainda não entendeu bem a situação, mas o Lord Cobal parecia distraído por aquele humano. Pensando que esta era sua chance, ela se prepara para correr. Enquanto se levanta e começa a correr, o Lord Cobal pergunta como uma oferenda ousa correr e tentar escapar. O Lorde então começa a concentrar magia vermelha em sua mão e pede a seu senhor, o Guardião da Morte, que lhe conceda poder e força. Ela então capta as palavras Guardião da Morte do discurso do Lord Cobal. Ele então usa uma habilidade chamada Lanças de Corpo e faz 2 cadáveres voarem em direção à garota em fuga. Em sua pressa, a garota tropeça em uma pedra no chão irregular da caverna. Ela começa a cair em direção ao chão, com os olhos arregalados. A garota atinge o chão e vê as lanças de corpo se aproximando rapidamente. Implorando, ela pensa e súplica que não pode morrer ali. Nosso herói, então, faz seu primeiro movimento. Ele chega bem a tempo de desviar as lanças de corpos com as mãos e os pés. O Lord Cobal fica assustado ao ver o garoto bloquear seu ataque com apenas um chute. A garota começa a agradecê-lo, mas nosso garoto a interrompe e lhe diz para parar de falar e começar a fugir. Ele então nota os chifres da garota e pergunta se ela é uma Hobgoblin. Então ele se lembra que os Hobgoblins são uma tribo poderosa que reside no 100º andar e que não tem razão para descer aos andares inferiores, especialmente uma jovem Hobgoblin como ela. Nosso garoto se pergunta se algo aconteceu no 100º andar e pensa que a salvará e a interrogará mais tarde para obter informações. O Lord Cobal então grita, perguntando como um garoto como ele ousa interromper uma oferenda ritual para ele. Nosso herói diz ao Hobgoblin para ficar longe dali porque não quer ter que salvá-la novamente, e ela diz que sim e começa a sair da sala. Ele então diz para ele tentar impedir isso, porque corpos vivos têm o dobro do poder, enquanto com a mão ele infunde os 2 cadáveres de Cobal com energia. Então, suas barrigas começam a inchar e o Lorde grita o nome de sua habilidade, Explosão de Corpos. Chá consegue desviar das 2 explosões de corpos próximas. Ele então começa a preparar um soco, dizendo ao Cobal que ele é muito lento. Acertando um soco em cheio no rosto do Lord Cobal. Ele diz que a criatura é péssima em usar sua mana. Enquanto é lançado metros para trás pela força do soco, o Cobal pensa em como um jogador do primeiro andar poderia ter esse tipo de força. De repente, o garoto aparece na frente dele, perguntando o que ele estava fazendo e dizendo que estava apenas começando, enquanto preparava outro soco. Ele então grita para seu senhor, o Guardião da Morte, para salvá-lo.
Então o sangue que estava atrás do Lord Cobal começa a borbulhar. Logo depois, o sangue explode, formando uma coluna de sangue. Desta coluna de sangue, um braço emerge e agarra a mão de Chá. Então vemos um monstro feito de sangue segurando nosso garoto. Nosso herói pensa que é um golem de sangue e se pergunta como diabos ele conseguiu invocar um monstro de tão alto nível. O monstro começa a apertar o braço direito de nosso garoto, enquanto ele começa a sentir a dor. Então o monstro joga no chão, esmagando sob sua palma. O Lord Cobal começa a rir e pergunta como ele se sente agora. Enquanto o golem segurava o garoto no chão, o Cobal disse que este era o auge de suas habilidades necromânticas. O garoto então pergunta se ouviu corretamente, que ele disse que eram poderes necromânticos. Então, irritado, ele pergunta quem ele pensa que é para tentar usar sua necromancia. Enquanto isso, alguns cavaleiros espirituais começam a aparecer ao redor de nosso garoto, gritando. Nosso herói diz que mostrará ao Cobal o que é a verdadeira necromancia, enquanto vários de seus espíritos voam ao seu redor, acima. Os espíritos então começam a entrar no golem de sangue. O golem começa a se contorcer e inchar. De repente, os espíritos de Chá explodem o golem de dentro para fora, espalhando sangue por toda a sala. O Lord Cobal, então, fica de boca aberta com o poder dos espíritos de nosso herói. Enquanto nosso garoto se levanta com sangue chovendo, o Cobal pensa que ele derrotou seu monstro tão facilmente. Então ele diz que, embora seja um Lorde, um mero Cobal como ele não poderia invocar um golem de sangue. Nosso garoto então diz que a culpa é de Bon, o guardião dos mortos. Uma janela aparece mostrando que o guardião está surpreso. O guardião apenas acena, sem dizer uma palavra, enquanto Bali está fuzilando Bon com o olhar. Então o garoto continua dizendo que foi Bon quem ficou curioso sobre sua força quando ele mudou sua ocupação para mestre espiritual e invocou o golem de sangue. Ele continua, dizendo ao Cobal que ele é simplesmente um brinquedo que não sabe de nada e diz que não tem mana porque Bon forçou a invocar um golem do nada. Então ele grita que é um absurdo, que seu senhor virá atrás dele e se vingará mesmo que ele morra. Nosso garoto então lhe diz para dizer tudo isso ao seu senhor e menciona que também tem algumas coisas a dizer, enquanto envia seus espíritos para atacar o Cobal. Ele gritou para os espíritos o soltarem, que ele era o rei deles, e lhes disse para se lembrarem, enquanto os espíritos o agarravam e arrastavam. Os espíritos o ergueram no ar enquanto nosso herói estendia a mão em sua direção, e ele gritava para seu senhor, o guardião da morte, ajudá-lo. Então nosso garoto diz a Bon que este era o fim de seu pequeno brinquedo e que a culpa é dele por provocá-lo, então ele não deveria ficar chateado. E então ele diz que Bon também pagará o preço por tentar testá-lo. Uma janela do sistema aparece com o guardião da morte rindo alto e dizendo que gostou do garoto. Então Chá fecha a mão, fazendo com que seus espíritos ataquem e quebrem os ossos do Lord Cobal. O corpo do Lord Cobal cai contra o recipiente que armazenava o sangue da oferenda. Nosso herói começa a se aproximar do corpo e pergunta se ele está morto. O espírito do Lord Cobal começa a emergir de seu corpo. Chá, vendo seu espírito tentando sair, o agarra e diz que não o deixará morrer e descansar em paz tão facilmente, enquanto aperta e esmaga o espírito do Cobal. O herói diz para ele se acalmar porque ainda tem algumas funções a cumprir. Formação de exército de almas é uma habilidade básica que lhe permite agrupar almas capturadas para facilitar a absorção. Ele então leva a alma do Cobal, que se debate e grita, à sua boca, desejando a si mesmo uma boa refeição. Absorvendo o espírito, o garoto pensa que os status do Cobal eram piores do que ele esperava e que não é suficiente nem para chegar ao 50º andar. De repente, ele ouve uma voz vindo de trás dele pedindo permissão. A garota Hobgoblin agradece por ele tê-la salvado. Então, aproximando-se, ela se apresenta como Ariel. Nosso garoto diz que está tudo bem, já que ele tinha negócios com o Lord Cobal, de qualquer maneira. E a garota diz que quer retribuir sua ajuda. Então, sorrindo, nosso herói pergunta à garota, e se eu também fosse um cara mau, que pudesse simplesmente matar ou vender uma Hobgoblin como você? A garota, com um olhar firme, diz que se algo assim acontecesse, ela teria que se vingar mais tarde.
Lembrando-se, o garoto pensa que os hobgoblins têm uma longa memória para atos de bondade e atos de vingança. Então ele diz a ela que ela é definitivamente uma hobgoblin. Então ele diz que, se ela quer retribuí-lo por salvá-la, deve começar respondendo o que diabos estava fazendo tão longe do 100º andar. Ela então diz que alguém atacou sua aldeia no 100º andar. Nosso herói fica surpreso e pensa que eles são difíceis de atacar e muito fortes, mesmo para jogadores de alto nível. Então, pensando, ele se pergunta se foram os 4 imperadores, os gigantes com sua força avassaladora, os dragões com sua magia inata, os demônios extremamente malignos e os celestiais portadores da retribuição. Estas são as 4 tribos dominantes que governam todos os cantos da torre. Ele continua pensando que, se alguém quer incitar os hobgoblins sem ser pego, deve ter alguém muito forte os protegendo ou fazer parte de uma das 4 tribos. Então ele se lembra que também poderia ter algo a ver com a guilda dos Ninstars. Ele fica irritado ao se lembrar dos Ninstars e a garota, preocupada, pergunta se ele está bem. Nosso garoto diz que não é nada e diz que está de saída, mas a garota gagueja e pergunta para onde ele está indo. O garoto pergunta se ela está planejando ficar ali, naquela poça de sangue. Ela diz que, se estiver tudo bem para ele, ela gostaria de ir junto. Nosso garoto pensa que ela ainda é muito jovem, mas formar um grupo com ela não seria ruim. O garoto diz que está muito ocupado e não terá tempo para protegê-la o tempo todo, e ela, feliz, diz que sabe se cuidar. Então ele pergunta se ela já esqueceu como foi enganada pelo Lord Cobal, e ela faz uma pausa. Ela fica chateada e diz que foi só porque baixou a guarda por um momento, e nosso garoto diz tanto faz e manda ela segui-lo. Olhando para suas roupas, ele pensa que precisa arrumar roupas novas, porque andar por aí coberto de sangue atrairia a atenção errada naquele momento. Então, olhando para o corpo do líder Cobal, ele vê um símbolo de armadura em cima. Olhando mais de perto o ícone, ele se pergunta se aquilo é um símbolo de equipamento. Algum tempo depois, ele veste o equipamento que pegou do Lord Cobal e começa a sair do castelo. Enquanto caminhavam, um redemoinho de energia apareceu na frente deles. A garota se aproxima de Chá enquanto uma pessoa emerge do redemoinho de energia. Balkan aparece na frente deles com alguns espíritos de Cobal e diz que tudo foi resolvido, que não há mais cobaltes vivos no castelo. Nosso garoto diz que Balkan fez um bom trabalho, enquanto a garota pergunta quem é aquele. Balkan pergunta quem é a garota e como ela pode vê-lo, e ela diz que alguns hobgoblins têm uma forte afinidade com almas. Chá pensa que o que ela quis dizer é que ela é uma hobgoblin especial. Então ele pensa que poderia apenas usar sua habilidade de predação e absorver as habilidades dela. Mas ela é muito jovem e faz sentido treiná-la ao seu lado. Uma janela do sistema aparece com um som de notificação ao lado de nosso garoto. A janela dizia que era uma missão de onda de monstros e que, quando um monstro do tipo Lorde é morto, uma onda de monstros pode acontecer. Sorrindo, ele diz bingo. Enquanto olha para a janela do sistema, Balkan e a garota ficam atrás dele, enquanto ela pergunta se ele vai aceitar e o outro fica surpreso que tal missão exista. O garoto então diz que, se não tivesse intenção de participar da missão, não teria ido lá para derrotar o Lord Cobal. Várias janelas de mensagens aparecem, incluindo uma de Bali dizendo que ele é irresponsável e uma de Bond dizendo que dará uma recompensa se ele terminar em primeiro. Ele pergunta diretamente a Bond se ele está tentando acertar as contas novamente, e a janela diz que o guardião concorda com o que foi dito. Então ele diz que decidirá quando vir o prêmio. Balkan diz que ele é louco por pensar em aceitar algo assim, mas ao mesmo tempo diz que ficará livre se o garoto morrer. Sorrindo, o garoto diz que não, que ele será seu escravo mesmo que morra, e o fantasma grita, dizendo-lhe para parar de brincar porque já está lhe dando arrepios. Nosso garoto então pressiona o botão de marcar sim para aceitar a missão. Então, uma janela vermelha mostra que haverá um surto de monstros nos portões da vila e que alguém aceitou a missão de onda de monstros. Enquanto isso, na vila de Coral, várias pessoas estão reunidas, perguntando-se o que diabos está acontecendo. Todos se perguntam quem foi o louco que aceitou essa missão e estão preocupados que morrerão quando a onda de monstros chegar à cidade.
Um dos jogadores diz que quem já completou a missão do primeiro andar deve correr e subir para o segundo andar, porque não conseguirão subir quando a onda começar. Alguém o agarra, dizendo que ainda precisam matar 3 cobaltes para completar a missão e pede ajuda, enquanto ele lhes diz para o soltarem. Então, alguns raios aparecem no céu e convergem para uma área próxima na floresta onde estão reunidos. Um portal gigante então aparece no local onde os raios convergiram. Um cobal começa a sair do portal, a caminho da cidade. No segundo seguinte, inúmeros cobaltes começam a sair correndo do portal, em direção à vila. As pessoas na vila, ao verem a cena, se desesperam, dizendo que é tarde demais, que são muitos. De repente, uma voz aparece dizendo para aquelas pessoas saírem dali. Um pilar de luz cai na frente delas, no caminho dos goblins, fazendo-os parar. Nosso garoto, no meio do pilar de luz, diz que se alguém tocar nos cobaltes, morrerá. O pilar de luz desaparece e nosso garoto aparece com Ariel e Balkan. As pessoas atrás deles gritam para eles saírem dali, perguntando se são cegos e dizendo que é perigoso estar ali na linha de frente. Nosso garoto então estufa o peito e o círculo de almas aparece. Ele então diz para eles se afastarem, e uma multidão de espíritos de cobal sai do círculo em seu peito e se prepara para atacar os cobaltes vivos. Outro jogador grita que ele é um necromante e diz que este é apenas o primeiro andar, perguntando como diabos ele conseguiu mudar de ocupação. A multidão de cobaltes vivos se prepara para colidir com a multidão de espíritos de cobal. Enquanto nosso herói observa a carnificina à sua frente ganhar vida com a batalha entre os cobaltes vivos e mortos. A garota então pergunta se pode tentar obter o título de matador naquela missão. Ele então diz a ela para correr porque seu exército de almas não deixará muito para trás. A garota sorri e diz para ele não se preocupar, porque ela também tem seus métodos. Ela se concentra e uma abertura aparece entre suas mãos. Nosso herói, olhando para a abertura, pensa que é um subespaço. Ariel começa a puxar uma espada daquele subespaço. Os cobaltes estão se empilhando uns sobre os outros para atacar o grupo, mas não conseguem passar pela barreira de espíritos. Um deles consegue chegar vivo até a garota e pula em sua direção. A garota então começa a sacar sua espada com os olhos fixos no inimigo. No segundo seguinte, ela corta o cobal, fatiando-o em 2. O garoto pensa que aquela espada é tudo menos normal, apenas pela sua aparência, e que, além disso, ela sabe muito bem como usá-la. Ele então continua se perguntando se as pessoas que atacaram a vila dos hobgoblins não estavam, na verdade, atrás desta garota em primeiro lugar. Alguém atrás dele chama nosso herói. Uma pessoa se adianta e pergunta quem ele é e por que está suprimindo a onda de monstros sozinho. Chá se vira e pergunta quem ele é. Sorrindo, ele se apresenta como Kim e então pergunta se ele conhece a guilda Engolidor Branco. Nosso garoto diz que não conhece, e o outro diz que não pode acreditar que nunca ouviu falar do Engolidor Branco. Então ele diz que é a guilda da Terra Santa, vinda dos famosos gêmeos Felon dos Ninstars, e que o Engolidor Branco é afiliado a eles. Em choque, nosso herói pergunta novamente o que ele disse sobre os gêmeos Felon. O garoto continua dizendo que seu irmão mais velho é do Engolidor Branco. Então eles decidiram se juntar a eles quando chegarem ao 10º andar. O garoto então diz que as habilidades de nosso herói não são ruins e que ele pode falar com seu irmão sobre admitir chá. Então, invocando um de seus cobaltes fantasmas atrás do garoto, Chá se desculpa e diz que, infelizmente, terá que dizer não. O espírito começa a sufocá-lo e a levantá-lo no ar, enquanto Chá pega a espada do garoto, dizendo que ele chegou na hora certa porque precisava de informações sobre eles. Com a espada de Kim na mão, ele diz que o encontrará novamente após a onda e que tem algumas perguntas a fazer. Um dos outros 2 que estavam com ele pergunta por que ele está fazendo isso com um companheiro escalador, e o outro diz que não é legal fazer bullying só porque se é mais forte. Chá olha para os 2 e pergunta por que não, e diz que faz todo sentido para ele. Ele continua, dizendo que não se pode bater nas pessoas, não se pode matar, não se pode roubar. Essas regras só se aplicam na Terra, e que aqui na torre, ser o mais forte é tudo. Kim grita e implora para ser solto porque vai morrer. Chá solta o garoto e diz que ele não está vivo no momento,
que só está sendo permitido viver porque Chá precisa das informações que ele tem. Virando as costas e focando sua atenção à frente, ele diz ao garoto para não deixar sua boca grande o colocar em perigo e para manter distância. Os outros dois perguntam o que ele realmente quer fazer e se ele realmente deixará o garoto ir assim. Ele então, em voz baixa, diz a eles para correrem, mas seu amigo não ouve. Kim então grita que disse para correrem e que eles realmente morrerão se ele os pegar. Enquanto isso, a batalha entre o exército de almas e a onda de cobaltes continua ferozmente. Um dos cobaltes vivos aponta para cima e diz algo em sua língua, fazendo com que alguns outros olhem para cima. Então eles veem nosso herói junto com Balkan voando acima da multidão de cobaltes. Nosso garoto com sua espada roubada de Kim e Balkan com magia em suas mãos. Eles caem no meio dos cobaltes, mandando vários deles voando alto no ar pelo impacto de sua aterrissagem. Enquanto corta e passa pelos cobaltes, nosso herói diz para olhar para todos aqueles fracotes. Chá diz que vai lutar contra eles e deixa a tarefa de controlá-los para Balkan, que diz que eles terão muito trabalho a fazer naquele dia. Então ambos estendem as mãos para frente e dizem para eles se levantarem. Um esqueleto começa a ser criado puramente de magia. Vários crânios começam a emergir do chão dos corpos dos cobaltes derrotados, e um em particular agarra a perna de um cobal. Ele se levanta e morde o pescoço do cobal, enquanto outro esqueleto morde sua barriga. O garoto diz para transformá-los em cavaleiros esqueléticos, e Balkan diz que teria feito isso mesmo que ele não tivesse dito nada. Então nosso garoto pula no ar. Novamente com seu sorriso maldoso, ele voa em direção aos inimigos dizendo agora vou começar a me divertir de verdade, mais uma vez. Sua aterrissagem entre os inimigos faz com que vários cobaltes sejam lançados voando. Nosso herói continua derrotando cobal após cobal com sua espada. Ariel também faz sua parte, derrubando inimigos com suas habilidades de espada. Então vemos um grupo um pouco maior de cobaltes se dirigindo para a garota. Suando e ofegante, ela pensa que são muitos. De repente, um dos cobaltes pula em suas costas sem que ela veja. Ele a corta com suas garras, fazendo seu sangue voar por toda parte. Ariel grita de dor pelo ataque e surpresa. A garota diz que aquele corte não é nada comparado a outra dor. Então vemos a garota na frente de sua tribo, vendo tudo engolido pelas chamas. Ela se recupera e gira, matando os cobaltes ao seu redor com golpes de espada limpos até que chega o momento em que seus joelhos fraquejam. Ariel então cai no chão, dizendo que chegou ao seu limite. Atrás dela, algo explode ruidosamente e chama sua atenção enquanto vemos alguns cobaltes voando. Olhando para trás, ela pensa em como aquilo é incrível. Ela pensa que ele é apenas um aventureiro do primeiro andar, além disso, apenas um humano. Como ele poderia ser tão forte? A garota se apoia em sua espada e pensa que deve seguir aquele cara e escalar a torre para poder vingar sua tribo e aldeia. Um cobal aparece atrás dela, surpreendendo-a, mas sua cabeça é removida por um raio. Balkan aparece perguntando se ela está bem, e ela gagueja que sim. Apoiando-se em sua espada e tremendo muito, ela diz que consegue lidar com isso sozinha, enquanto tenta se levantar. O fantasma pensa que esta jovem está cheia de determinação e se pergunta o que deve ter acontecido com ela. Então ela pergunta ao fantasma por que ele a ajudou. A garota diz que, enquanto fugia do 100º andar, ninguém quis ajudá-la. Na verdade, muitos tentaram machucá-la. Logo depois, ela pergunta se ele a está ajudando porque quer algo dela. O fantasma diz que nem ele mesmo sabe, enquanto ela não entende. O cavaleiro fantasma simplesmente obedece às ordens de seu mestre, e é isso. A garota então percebe algo enquanto observa os fantasmas. Shaginilk ordenou que ele a ajudasse e a mantivesse segura, além de ajudá-la a obter as conquistas de que precisava. O fantasma então diz que vai continuar, porque se o pirralho vir parado, usará isso como desculpa para dizer que ele está relaxando. A garota então aperta o punho de sua espada e pensa que Chá foi a única pessoa que a ajudou na torre. Ela então começa a reunir sua energia em uma bola na frente dela, enquanto pensa que arriscará sua vida para retribuir sua gentileza, se necessário. A garota invoca uma máscara demoníaca vermelha. Então ela a coloca no rosto. Quando ela abre os olhos,
Eles brilham intensamente em vermelho. Ela ruge como se estivesse possuída. Imediatamente depois, Balkan, a uma pequena distância, vê o pilar de energia vermelha e pensa na garota. Shah então também percebe o pilar de energia vindo da direção onde a garota estava. Os cobaltes ficam assustados e dizem algo em sua língua. A garota então, com olhos vermelhos, rosna perigosamente. Em um segundo, ela pula tão rápido que sua imagem não acompanha. Um dos cobaltes fica extremamente aterrorizado porque a garota simplesmente desaparece de sua frente. Em um piscar de olhos, ela aparece atrás dele com sua espada. Então ela consegue fatiar e picar todos os cobaltes na área. A velocidade e o poder dos golpes eram tão intensos que parecia chover sangue dos céus depois que ela os atingiu. Ela vira o rosto e vê mais inimigos a uma curta distância. Então, com sua super velocidade, ela voa em direção a eles. Nosso garoto observa à distância a destruição que Ariel estava causando entre os cobaltes. Ele pensa que foi exatamente como ele esperava. Os atacantes foram direto atrás dela e de sua espada. Ele então pensa que não seria bom dizer a ela que a razão pela qual a vila foi destruída foi por causa da existência dela. Uma janela do sistema informa que a onda terminará em 1 minuto. Os três continuam lutando bravamente, esmagando hordas de cobaltes. Alguém então chama Shah e o avisa que o portão está se fechando. Com seu sorriso maldoso, ele observa o último cobal sair do portal. Ele então joga sua espada com força total em direção ao portal. A espada acerta em cheio o peito do cobal, mandando-o voando para trás. O golpe foi tão forte que o fez voar de volta para dentro do portal. Uma enorme janela do sistema informa que ele parou com sucesso a onda. O garoto então diz que o resultado era o esperado. Balkan diz que o garoto realmente é um monstro. A garota começa a remover sua máscara enquanto pergunta se acabou. Ela estava prestes a cair de cara no chão de exaustão, mas nosso herói a segura pelos ombros. Ele diz que um corpo cansado não deve usar habilidades como a que ela usou. A garota cora e gagueja enquanto agradece. Janelas de sistema individuais aparecem na frente deles. A janela diz que a onda foi concluída com sucesso e que há recompensas para o primeiro, segundo e terceiro lugares. O garoto então diz: é perfeito. Hora de coletar nossas recompensas. Uma janela do sistema informa que mais de 2.500 cobaltes foram eliminados. Uma nova conquista foi desbloqueada por nosso herói, concedendo-lhe o título de Matador de Cobaltes, 5 pontos de bônus para todos os status e 500 pontos de mérito. Ele pensa que o bônus de status é baixo, mas a conquista será boa para futuras atualizações de status. Shah pensa que, se ele se tornar proficiente em várias técnicas usando suas duas habilidades, esse número continuará crescendo infinitamente. A janela do sistema diz que ele ficou em primeiro lugar na missão de Onda de Monstros, e um quadrado brilhante aparece na frente dele. Ariel fica em segundo lugar, também recebendo uma caixa brilhante. Balkan ficou em terceiro lugar e se pergunta por que foi ele. Nosso garoto diz que é ótimo que ele tenha ganhado e pede sua recompensa, enquanto ele concorda, dizendo que seria difícil usá-la de qualquer maneira, sendo um espírito. A garota então chama a atenção de ambos. Ela diz que quer que nosso garoto fique com a recompensa dela também, que é sua maneira de pedir para ir com ele. O garoto olha para ela, pergunta se ela realmente quer fazer isso. Ele diz que já foi traído antes e que está tudo bem se ela quiser vir com ele, mas isso não significa que ele confia nela. Nosso herói se aproxima muito dela e diz que é um presente muito grande para aceitar sem nenhuma suspeita. Ele então diz que ser traído uma vez é suficiente e diz a ela para tentar ganhar sua confiança e que será difícil acompanhá-lo se ela não conseguir. A garota fica em choque, segurando sua recompensa na mão. Ela se concentra e abre seu subespaço, tirando sua máscara também. Então ela diz para ele levar, não apenas a recompensa, mas também sua máscara de Hobgoblin. Balkan fica extremamente chocada ao perceber que ela está dando sua máscara de Hobgoblin para um estranho. A máscara de um Hobgoblin é a essência de todo o seu poder. É dada a um parceiro apenas uma vez na vida, quando eles pedem em casamento. Ele então pergunta, enquanto pega a máscara, por que ela está dando tudo isso a ele.
Ela diz que é a prova de que nunca o trairá, em forma de gratidão por ele ter salvado sua vida 2 vezes. O garoto então diz que, mesmo assim, aquela máscara é muito valiosa e ela deve ter um motivo oculto. Ela então diz em voz baixa: vingança. Ele então pergunta vingança contra quem? Ela diz que não entrou em detalhes, mas sua vila foi queimada até o chão e ela tentou procurar por sobreviventes, mas não encontrou nenhum. Finalmente, ela diz que pode ser a única Hobgoblin que sobreviveu. Com ódio nos olhos, ela grita que, como a última Hobgoblin, ela deve se vingar dos malditos que mataram toda a sua vila e pede a ele que a deixe escalar a torre com ele. Ele então pensa que esta criança é como ele, buscando apenas vingança. Ele então pega a recompensa dela e lhe diz que, se ela o trair, morrerá. Chá continua dizendo que não precisa da máscara e diz a ela para não pensar nela como uma garantia de vida. Ela então sorri feliz e diz que está feliz em trabalhar com ele e o chama de irmão. Ele fica claramente desapontado, perguntando-se por que diabos ela o chamou de irmão. O garoto joga suas recompensas para o alto, enquanto diz a ela para chamá-lo como quiser. Os cubos então se abrem, revelando as recompensas que ele adquiriu: um anel de mana, um brinco de mana e um colar de mana. Balkan diz que ele conseguiu coisas boas. E assim termina a nossa jornada por hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se vocês curtiram a incrível história de vingança do nosso herói e querem ver o que acontece a seguir, não se esqueçam de deixar o seu like e comentar parte 2. A obra que acompanhamos se chama Um Rivale de Necromancer, o necromante inigualável. Com o seu apoio, traremos a continuação dessa saga épica o mais rápido possível. Até a próxima!